A paz. Amém. Nosso Redentor vive. Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? Nosso Redentor vive. Glória a Deus. Está muito fraco ainda. O nosso Redentor vive. E se o nosso Redentor vive, estamos alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Podia estar sem luz aqui. Podia estar tudo apagado. Mas a gente ainda celebraria. Quem estava na Betel há 17 anos atrás, lembra do culto que nós fizemos lá atrás, quando a gente ainda estava ligado a outro ministério, que a gente teve que entrar com os carros dentro da igreja porque acabou a energia no bairro inteiro. O bairro inteiro em silêncio, só dava para ouvir a nossa igreja orando, assim, foi a coisa mais linda do mundo. Eu lembro que aquilo ministrou tanto eu com 11 anos, porque eu falei, ainda que o mundo pare, ainda que acabe tudo, a igreja do Senhor não para. Aqueles que creem do Senhor não param. Amém? E eu lembro que o pastor estava pregando, e ele estava pregando ainda sobre Apocalipse, sobre a volta de Jesus. Rapaz, apagou tudo, eu fiquei, meu Deus do céu, será que Jesus está voltando hoje? E aí daqui a pouco entra um com um carro iluminando a igreja assim, e a gente começou a fazer círculos de oração, ali começamos a orar, buscar pelo Espírito Santo. E naquele dia teve pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, receberam o poder do Espírito Santo de Deus, foi a coisa mais linda. Talvez hoje está acontecendo tudo isso, para tentar tirar o nosso foco, a nossa bênção, mas hoje Deus vai falar aos nossos corações, amém? E hoje é um dia muito especial porque nós estamos falando acerca de pais, de sacerdotes do lar. E eu quero começar essa palavra com muito respeito, porque eu ainda estou aprendendo. Estou dando meus primeiros passos rumo a ser pai. Os primeiros trabalhos do meu filho ainda estão sendo no ventre ali. As primeiras dificuldades que ele me coloca estão no ventre. Minha esposa ali está grávida de 25 semanas. Então o Pietro está previsto para novembro, em nome de Jesus. Se Deus quiser, vai ser um adorador, vai ser um pregador entre as nações, em nome de Jesus, porque nós vamos entender juntos que nós, como sacerdotes do lar, como pais, nós temos a função de enviar os nossos filhos mais longe do que nós fomos. E eu quero começar quebrando aquela mentalidade. Se você pensa que seu filho tem que sofrer como você sofreu, essa não é a mentalidade que Deus nos direciona. Na verdade, você tem que ajudar a preparar o caminho para o seu filho, porque nós vamos entender também que o nosso filho, na verdade, ele é emprestado. Porque antes de estar conosco, ele estava com Deus, ele estava no coração de Deus. E nós vamos aprender a enxergar a nossa família, os nossos filhos de uma maneira diferente, através do Salmo 127. E eu quero chamar você, sacerdote do seu lar, assim comigo, a ser um marqueiro bom de mira. E vocês vão entender o porquê um marqueiro bom de mira. Um sacerdote, ele tem responsabilidade de guiar a sua casa. E eu quero começar com muito respeito aqui também às irmãs, que são quem muitas vezes direcionam a casa pela ausência de um marido, fruto talvez de um divórcio ou de um falecimento. Eu quero dar muito respeito a vocês hoje, quero dizer que o Dia dos Pais estende-se a vocês também, que fazem esse papel duplo dentro da casa de vocês. Então pensem que quando eu estiver falando sobre líder do lar, sobre sacerdote, eu estou falando direcionado às senhoras também, tá bom? Quero ter esse respeito e esse cuidado com vocês, tá? Para que o diabo não roube a bênção do coração de vocês e interprete errado, que vocês se sintam também muito abraçadas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler o Salmo 27 juntos e entender, porque o Salmo 127, olha pro irmão que está do seu lado e fala, se você não sabia como cuidar da sua casa, como cuidar da sua família, você vai aprender hoje. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Salmo 127. O que ele começa nos dizendo? Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Eu quero parar aqui nesse primeiro versículo. Por quê? Porque nós pensamos muitas vezes que o nosso trabalho, a nossa força, é o suficiente para a gente conduzir as nossas esposas,
ou então conduzir os nossos filhos. Mas existe um princípio que não pode ser violado. E esse princípio é o princípio da submissão a Deus. Um sacerdote, ele não avança na educação da casa dele, ele não avança no ensinamento da esposa, da casa, se ele não estiver submisso a Deus. E haja luz. Quando o homem do lar, ou quando o sacerdote do lar, não está submisso à vontade de Deus, ele trabalha em vão. E a gente continua e diz o seguinte: se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília do sentinela. Em algumas Bíblias vai estar: inútil é o cuidado do sentinela, inútil é o sentinela de vigiar. Porque às vezes nós trabalhamos com aquele sentimento no coração de que nós queremos cuidar da casa, de que nós queremos prover, de que nós não queremos deixar nada faltar. Quantos pais têm essa preocupação? Não tenha vergonha, levante sua mão. Quantos pais têm essa preocupação de não deixar faltar para o filho, de não deixar prover para o lar? Levanta a mão. É uma preocupação de todos nós. Eu tenho essa preocupação também. Eu tenho essa preocupação com o meu filho também. Eu quero fazer um bom trabalho. Eu quero que o meu trabalho dê certo para que as coisas caminhem. Mas essa preocupação não pode ser maior do que o meu Deus. Não pode ser maior do que a rocha. Como que eu faço? Quem é o grande construtor que constrói a família, que constrói a casa? E sempre que nós falarmos de casa aqui, pense em família. Quem é? Quem é esse grande construtor? É o próprio Deus. Se o Senhor não é o nosso alicerce, de nada adianta a gente trabalhar, de nada adianta a gente ficar com essas preocupações. Não tem problema você estar preocupado, mas você precisa confiar em Deus. Você precisa colocar essa preocupação nele. Confiar que Ele vai estar ao seu lado. E se submeter aos princípios da palavra de Deus. Eu só posso guiar a minha família se eu souber quais são os princípios de Deus. Quais são os princípios? Quem é esse construtor? Como eu sei que eu estou construindo a minha casa na presença do Senhor, na presença de Deus? Presta atenção aqui. Hoje tem uma vertente no meio da igreja que não acredita no Antigo Testamento. Vocês sabiam disso? Eles dizem que a gente deve pregar só o Novo. Isso é a maior mentira. Eu tive que fazer um trabalho recentemente de provar a existência da Bíblia, de provar a existência do Novo Testamento. Não se prova o Novo Testamento se você não tiver o Antigo. Jesus, ele veio, ele confirmou muitas coisas do Antigo Testamento. O que ele fez foi mudar algumas coisas, a forma como as pessoas interpretavam errado. E Jesus, ele faz referência à construção da nossa casa. Em Mateus 7, quantos se lembram? Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras é como um homem que construiu a sua casa na rocha. Ou seja, como que eu faço para construir a minha casa? Pastor Roger, como que eu faço para abençoar minha família? Para saber que eu estou conduzindo a minha família no caminho de Deus? Esteja baseado nos princípios de Cristo, nos princípios da palavra. Quando Jesus fala, aquele que ouve minhas palavras, ele está se referindo todo ao Sermão do Monte, que ele falou ali do capítulo, se eu não me engano, 5 ao 7 de Mateus. Ele dá vários ensinamentos. Ele nos ensina a lutar contra o divórcio. Ele nos ensina a lutar contra a idolatria. Ele nos ensina a ter posturas de fato de sacerdote de Deus. E às vezes a gente se questiona: por que os nossos filhos estão se desviando? Por que os nossos filhos estão se afastando cada vez mais de Deus? Talvez seja porque estão faltando princípios serem estabelecidos dentro da sua casa. Aleluia! Quando nós estabelecemos princípios dentro da nossa casa, as coisas começam a mudar. Coisa simples. Começa no simples. Um exemplo. Eu sou muito grato pelo alimento na minha mesa. Eu não me lembro de uma vez que eu e minha esposa, a gente sentou para comer e a gente não orou. Inclusive, esses dias nós estávamos na frente da TV. Às vezes a gente come assistindo uma série. E aí tinha uma série que a gente estava super empolgado para assistir. A gente sentou, orou com o barulho da TV, tudo. Eu falei, não. Pausa.
Princípio. As coisas para Deus não podem ser de qualquer jeito. Seja uma simples oração para o alimento. Não pode ser de qualquer jeito. É um princípio que eu tenho. Não se faz as coisas de Deus de qualquer jeito. A gente faz de uma maneira diligente. E se você ler Provérbios, você vai ver a todo momento Salomão falando de diligência. Que tudo quanto nós fazemos para o Senhor, nós temos que fazer de bom ânimo, de bom grado. Não como quem fica penchichando ou pelejando. Nós devemos fazer com força e com bom grado. Então, até uma simples oração. Então, que eu fiz o quê? Não, peraí. Vamos pausar. Vamos orar. E agora a gente vai orar mais forte ainda, porque a gente já começou a vacilar em princípio. Então, quando você começa a estabelecer princípio, aqueles que estão no seu lar vão ver isso. E eles vão te seguir, eles vão te acompanhar. Só que acompanhando você, seguindo os princípios de Cristo, eles não estão acompanhando somente você. Eles também estão acompanhando a Cristo. Se você quer trazer a sua família para Deus, se você quer que os seus filhos sigam o caminho da palavra, seja você o primeiro reflexo de Cristo dentro da sua casa. É isso que esse salmo nos ensina no primeiro versículo. De nada adianta a gente ficar vigiando, tentando proteger os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as nossas esposas das coisas que estão lá fora, se nós não oramos. Nós precisamos ler a Bíblia de uma perspectiva também sobrenatural. O sacerdote precisa estar firmado na rocha. Ele precisa chamar o construtor. Ele precisa chamar o sentinela. O verdadeiro sentinela. O verdadeiro sentinela é o Senhor nosso Deus. E esse sentinela é quem cuida de coisas que a gente não pode cuidar. Sempre que minha esposa sai para trabalhar, eu oro por ela, eu oro, Senhor, cuida dela. Inclusive onde eu não posso cuidar, onde só o Senhor vai estar. Isso não está no meu controle. Nunca vai estar, mas está no controle de Deus. E eu, como sentinela, como sacerdote da minha casa, eu estou vigiando, junto com o verdadeiro sentinela. Eu peço para ele vigiar. Senhor, de nada adianta a minha vigia. Mas é o seguinte, eu estou de joelho dobrado aqui orando pela minha esposa. Eu estou de joelho dobrado orando pelo meu filho. Quando você se posiciona em oração na sua casa, as coisas mudam. Quando você lê a Escritura e entende os princípios de Deus, as coisas mudam. Então a primeira coisa que esse salmo nos ensina é: sacerdotes, sejam alicerçados na palavra. Orem, coloquem o joelho no chão pela vida das suas esposas, pela vida dos seus filhos, pela vida da sua família. Quer trazer a sua família para a casa de Deus, mas quanto tempo você tem dedicado em oração? Quanto tempo você tem dedicado em leitura da palavra para que o Senhor te transforme? O sacerdote ele precisa estar sujeito, como eu falei, submisso a Deus, para que ele seja transformado, ele entenda aquilo que ele está errado também. Esses dias eu conversava com a minha esposa, e a gente conversava sobre os jovens. E às vezes é normal, o jovem vem conversar e fala: eu estou bravo com meu pai, por isso, por aquilo. E a gente ora, a gente resolve. E às vezes a gente fala também, eu lembro que eu ficava bravo com a minha mãe quando ela fazia isso, piriri, pororó. E aí a minha esposa também falando, e aí eu olhei pra ela e falei: mas já parou pra pensar que nosso filho vai fazer a mesma coisa? Ele também vai reclamar da gente, a gente vai falhar também, a gente não vai ser perfeito. E aqui eu não falo pra pais perfeitos, eu não quero que vocês sejam perfeitos, eu não falo pra homens perfeitos. Eu falo pra homens imperfeitos, mas que são aperfeiçoados em Cristo, quando estão submissos a Ele. Eu quero que a nossa igreja seja submissa, que os sacerdotes da nossa igreja sejam submissos a Deus e dispostos a serem aperfeiçoados. Quer ver a prova de que às vezes nós não estamos sujeitos, submissos a Deus? É quando sobe aqui um pastor, usar como exemplo o nosso pastor, pastor Jeter, e ele fala algo que é forte e que confronta as nossas atitudes. Aí a primeira coisa que muitas vezes a gente ouve as pessoas falar é: não quero ninguém ditando a minha vida. E muitas vezes a palavra que ele traz é uma palavra pautada nas Escrituras. Nós precisamos mudar, mas nós não queremos. Ali começa uma rachadura no alicerce da casa. E as coisas começam a ruir, começam a destruir. Sacerdote, muitas vezes a sua casa está caída porque você não está se posicionando. É duro eu falar isso, mas é a nossa responsabilidade. Amém? Vamos em diante.
No versículo 2, pode só passar. Isso. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede sono a quem ama. Irmãos, eu não preciso nem falar muito desse versículo sobre o que ele fala, de não estarmos apegados com as riquezas, porque é o Senhor que vai cuidar das nossas vidas nesse aspecto. Claro, você tem que ser esforçado no seu trabalho, mas existem limites e nós temos que tomar cuidado. Mas eu não preciso falar muito quando a gente tem um testemunho desse, tem 2 testemunhos. Por quê? Eu não via o meu pastor reclamando do carro, reclamando da falta de um carro. Ele continuou buscando a presença de Deus, continuou aqui ministrando, continuou trabalhando. Vou pedir só um pouquinho de silêncio ali, por gentileza. Ele não parou e o Senhor proveu. Amém? Estava com todos os problemas do carro, mas eu sou discipulado pelo pastor. Ele não ficava trazendo isso no discipulado. Ele sequer pediu oração para mim, para ser sincero. Eu orei porque eu estou ali com eles, acabo sabendo das coisas, mas ele estava com o coração dele em paz e tranquilo. Amém? E não levem esse testemunho pelo caminho errado. Porque às vezes a gente testemunha coisas aqui, as pessoas acham que a gente está falando de uma teologia da prosperidade. Nós somos 100% contra a teologia da prosperidade. Amém? Amém? Amém. Nós não cremos que Deus escolheu todo mundo para fazer todo mundo rico ou algo assim. Não, mas nós cremos que Ele é o nosso sustento. Que Ele vai nos abençoando. Assim como abençoou a vida do pastor Jetro e da pastora Tati. Foram honrados. Princípio de Deus, mas o que eles fizeram? Eles confiaram em Deus, eles descansaram, e Ele concede sono a quem ama. Ele concede essa paz que excede todo entendimento. Agora, muito cuidado. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Por que o salmista diz isso? Por que Salomão diz isso aqui? Porque quando nós colocamos o foco no nosso trabalho, achando que muitas vezes trabalhando até tarde, deixando a nossa família em segundo plano, faltando culto bom, muito bom, consideração, coloca a referência à pastora Tatiana Schubert aí. Quando nós colocamos Deus em segundo plano, a família em segundo plano, o diabo acha brecha. Começa a aparecer as brechas. Começam a aparecer, aí a casa começa a ruir de novo. A casa começa a cair porque o coração está preso nas riquezas. Ah, meu irmão, a palavra diz que o coração entregue ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós estamos presos ao dinheiro, meu irmão, as coisas começam a ruir. As coisas começam a ruir. A palavra diz, Jesus diz que nós não poderíamos adorar a 2 senhores. Nós não podemos adorar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. O pastor falou coisas sobre ofertas e dízimos aqui. Eu vou além. Eu vou forçar um pouco mais, vamos dizer assim. Quando você não consegue ofertar, quando você não consegue dizimar, pode ser um sinal de que você está muito apegado ao dinheiro. E o seu coração está muito nervoso, preocupado com aquilo. Eu sei que não é fácil. Tá? Eu também sou provedor do meu lar, provedor da minha casa, eu sei que não é fácil. Mas às vezes nós precisamos confiar. Agora existem aqueles que eles não conseguem, eles têm um problema com isso, eles ficam apegados, eles trabalham até tarde, eles não conseguem desligar. Eu falo porque Deus me ministrou através desse salmo. Antes da minha esposa engravidar, eu estava numa vida de workaholic absurda. Fazendo às vezes 18, 20 horas. E nem sequer recebia essas horas extras. Fazia porque estava tão preso ali, talvez com medo de ser desligado, de não mostrar um bom serviço, que eu ficava ali. E um dia em joelho o Senhor me confrontou. Eu ajoelhei e comecei a orar. A Emily lembra disso, comecei a orar em línguas no quarto. E o Espírito Santo veio e ministrou ao meu coração. Você não está se posicionando como sacerdote da sua casa. Eu quero que você convide a minha presença a retornar para essa casa. Eu quero que você se posicione. E Deus me revelou algo que estava no coração da Emily. Eu escrevi. Saí do quarto, chamei ela na sala. Amor, é verdade que isso aqui está
tal, comecei a falar. E ela começou a chorar. E o Espírito Santo começou a ministrar o coração da minha esposa. E Deus falou para mim, foram meses, anos de coisas que estavam acumuladas no coração dela. E por você não estar submisso a mim, você não estava conseguindo ministrá-la. Você estava tão preso nas coisas desse mundo que você não conseguia ministrar. Se eu posso dar um conselho para vocês jovens, é isso. Confiem em Deus. Façam como o pastor de vocês, confiem em Deus. Façam a parte de vocês. A palavra não diz para nós não trabalharmos. Sejam o melhor, sejam os melhores naquilo que vocês fazem. Façam com qualidade, façam com atenção. Mas imponham limites também. Isso não pode roubar a presença do Senhor na sua vida. Vamos fazer um link aqui? A gente teve aula na escola bíblica recentemente sobre o livro de Ageu. O que diz lá em Ageu, capítulo 1, versículo 6, quando o povo ficou desligado do principal, que era o quê? Construir e edificar o templo. E começaram a usar o tempo deles, as riquezas que Deus tinha dado para construir as suas próprias casas e se preocupar com as suas próprias casas. O que Deus disse para eles? Pode colocar Ageu 1:6 aqui. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Porque a presença do Senhor estava se apartando ali. Então você pode trabalhar pode trabalhar muito. Meu querido, se o Senhor quiser bloquear, Ele bloqueia, tá? Porque Ele quer que você entenda que a submissão, a confiança tem que estar nele. Aleluia! Isso é forte. Quando eu li, e detalhe, tá, irmãos? Nesse dia que Deus me ministrou, foi esse salmo que eu recebi de uma irmã. Uma irmã mandou para mim que Deus tinha algo para falar comigo naquele salmo. E Deus já tinha falado comigo. E quando eu li o salmo, quando eu li essa parte, irmão, me coloquei no chão e falei, Senhor, trabalha em mim. Eu quero ser um sacerdote submisso. Eu quero confiar em Ti, mais do que na empresa que eu trabalho, mais do que no meu chefe. Esse é o nosso grande problema hoje. A gente não olha a palavra de Deus, a gente não olha o mundo pela perspectiva sobrenatural. Porque se a gente olhasse as coisas pela perspectiva sobrenatural, de um Jesus que vive, de um Espírito Santo que passeia no meio da igreja, a gente entenderia que o Espírito Santo é muito maior que o nosso trabalho, que Deus é muito maior que as coisas desse mundo. Ele é eterno, Ele era antes da criação do mundo, Ele é depois do fim do mundo, Ele é eterno. Mas a gente não olha Deus com essa perspectiva, a gente olha Deus de uma perspectiva humana, como se Ele fosse como nós. Deus não é como você, Ele é além de você, Ele é muito mais que você, e Ele é muito mais que as coisas desse mundo. Muito mais, muito mais. Mas aí quando nós nos colocamos em Deus, paz, nós entendemos qual que é o nosso verdadeiro presente. Pode passar. Os filhos são herança do Senhor. E os frutos do ventre, uma recompensa. Sejam eles biológicos ou espirituais. Eles são presentes de Deus. Presente, mas a palavra fala herança. Sabe o que é herança? Se seu filho está aqui embaixo, dá uma olhada para o seu filho. Filho, olha para o seu pai aí. Herança significa algo que estava na posse de alguém, mas foi transferido por direito. Ana, você estava nas mãos de Deus e Deus te transferiu a pastora Tati por direito, porque Ele confiou. Irmã Miriam, Nick estava nas mãos de Deus, mas Ele colocou na mão da senhora como um presente. E Ele falou, irmã Miriam, é um direito seu, eu estou te dando como minha filha. Cuida, porque eu confio em você. Pais, olhem para a vida dos filhos de vocês como um presente que Deus lhes deu. E eu quero trazer algo aqui. Se meus filhos estavam com Deus, não importa se eles estão perdidos, eu vou continuar orando, porque são presentes de Deus.
Se Deus me deu, se estava com Deus, Deus conhece cada detalhe do meu filho, cada coração. Então se você está aqui hoje, seu filho não está aqui, ou seu filho está perdido, continua orando. Não desista do seu filho. A pior coisa que nós podemos fazer é desistir de um filho. Não desista. Continue orando. Não se afaste. Continue orando. Porque o Senhor vai alcançá-lo. Amém? E quando os nossos filhos, a gente vê que os nossos filhos são herança, a gente passa de ter uma visão de propriedade sobre eles. Meus filhos são meus. Eu quero que eles sejam iguais a mim. E aí a gente começa a falar muitas coisas que geram frustração no coração deles. Por que na sua idade eu não fazia isso? Por que na sua idade eu não usava essas roupas? Irmão, quer ver um conflito geracional grande? É só você olhar para mim e para o meu pai. Eu tenho 28. Meu pai tem 78. São 50 anos de diferença. E eu falo para o meu pai, pai, você é um campeão. Você não deixou eu ir para o mundo, você não deixou me desviar. Você me cuidou bem de mim, você e a mãe fizeram um excelente trabalho. Porque hoje eu sou temente. Até hoje eu tenho medo de aprontar e tomar uma chinelada do meu pai. Brincadeiras à parte. Pior que a chinelada do meu pai era quando ele sentava e falava sério comigo. Meu irmão tá aqui, doía muito mais. Preferia apanhar, não preferia? Preferia apanhar, olha lá, ó. Preferia apanhar. Eu não sei se meu irmão lembra, mas eu lembro que uma vez vou abrir aqui, aproveitar que meu irmão tá aqui e vou contar. Começou. Meu irmão aprontou, lembro que meu pai, sobe aí pra tomar café. Quando ele fala desse jeito, irmão, já prepara o lombo, entendeu? Já prepara. E eu só aqui, xereta. Chegou o dia de eu ver ele tomando a bronca. Mas eu lembro que meu pai falou algo muito, muito profundo pro meu irmão ali, que não vem ao caso eu trazer. Mas eu lembro que foi uma frase. Meu pai falou, olha, tal, isso não é algo que eu acredito. E eu e meus irmãos, nós temos muito respeito pelo meu pai. Nós somos uma família muito unida. Glória a Deus eu posso falar isso. Nós somos uma família unida. Eu lutei muito em oração pela minha família. Hoje minha família está toda reunida aqui adorando a Deus. Mas muitos aqui se lembram de quanto tempo, às vezes, eu caminhei sozinho. Hoje meu pai e minha mãe não estão aqui porque minha mãe fez uma cirurgia, minha irmã ficou cuidando dela e por conta de ficar horas lá no hospital travou a coluna também. Mas todos eles estão envolvidos aqui. Minha cunhada também, todos na presença de Deus. E eu orei por todos eles. Então nós temos esse respeito. Quando meu pai lançou aquela frase para o meu irmão, eu vi meu irmão tomar um café da manhã em lágrimas. Porque a autoridade do pai, temente a Deus, falando ao filho. É a autoridade do pai que batalhou, que trabalhou, que tocou ao coração do filho. Meu pai não pegava muito no pé, para ser sincero, em relação à questão de roupas. Ele não gostava das minhas calças rasgadas. Quem lembra do Rogerinho na época que usava as calças rasgadas no joelho? Meu pai ficava no meu pé. Pô, eu não gosto dessas calças, mas você quer usar, eu não posso fazer nada. Mas tinha limite, irmão. Olha que legal, a gente tá rindo, mas olha que interessante. Eu tô trazendo meu pai porque eu aprendi com meu pai. Existem limites. Quando eu pisava na porta da igreja de boné, num culto de domingo, boné não. A única vez que eu tentei desafiar, meu querido, acho que o pastor Jeter lembra. Meu pai fez eu vir aqui e pedir desculpa. Por eu ter... e o pastor nesse dia ainda fez o favor de me chamar para orar na frente. Eu vim de boné. Nossa, irmão, para quê? É a questão dele. Ele foi ensinado que respeito. Boné em lugar fechado é falta de respeito. Mas o que eu quero dizer com isso? Irmãos, a gente vai ter conflito de gerações. Sabe, o seu filho não vai usar as mesmas roupas que você usou. Mas, filhos, entendam também. Existem limites, tá? Existem limites. Seu filho não vai ouvir as mesmas músicas que você ouvia, mas existem limites. Botou aquele funkão proibidão, você vai fazer o quê? Oh, gostei, misericórdia, isso aí. Você vai corrigir. Colocou roupinha de cropped na igreja, com o biguinho de fora, vai corrigir. Vai corrigir. Nós não podemos deixar os princípios
de lado. E se você é um pai que tem feito isso, você tem lidado com resistência na sua casa, eu quero dizer para você, continua, tá? Você tá no caminho certo. É seu filho que precisa tomar umas na orelha mesmo, tá? Então hoje eu tô do lado dos pais, vocês vão chorar. Mas é a realidade. Pode. Meu pai gostava do quê? Gostava do sertanejo. Aquele bem caipira antigão. Gostava do Nelson Ned, Luiz de Carvalho. Eu já gosto do worship rock. Eu gosto de Oficina G3. Mas meu pai nunca me proibiu de ouvir. Meu pai estava sempre prestando atenção na letra. Agora teve uma vez que eu coloquei uma música que soltava uma palavra feia lá. Meu pai veio e falou: que porcaria é essa que você está ouvindo aí? Pode tirar isso daí. Que história é essa? Chega lá em cima, toca uma coisa e vive outra? Que cristão que você está sendo? Então tem limites. Aí sabe o que seu filho vai fazer? Muitas vezes vai tentar esconder. Só que quando ele olha para você, quando você entendeu que ele é herança, você ensina ele direitinho, você batalhou, e você está naqueles passos que eu falei para você, construindo a casa na rocha, você é o exemplo, o Espírito Santo começa a incomodar aos poucos. Quando eu ouvia algo que não estava alinhado com os princípios que a igreja me ensinou, que meu pai me ensinou, eu ficava incomodado. Eu podia estar fazendo, mas eu ficava incomodado. Então, quando nós ensinamos direito, quando nós confiamos em Deus, nós passamos a ter essa visão de mordomia. O meu filho, ele não é meu. Ele é um presente de Deus. E Deus confia os filhos para que a gente venha cuidar deles. E criá-los para serem iguais a Cristo. Eu morro de medo que meu filho fique escutando esses K-pop. Mas o rock não está mais em alta, irmão. Não tem mais banda de rock cristão. Eu vou fazer o quê? Monta uma! Glória! Uhul! Quem sabe? Mas eu não sei se ele vai ouvir. Agora eu vou machucar o meu filho? Vou tentar ficar moldando o meu filho para ele ser igual a mim? Não. Mas eu vou moldar ele para ele ser igual a Cristo. Filho, vai escutar o pop ali? Então escuta o pop apontando para Cristo. Olha essa banda aqui, ó. Cristã desse estilo. E eu vou fazer o quê? Vou trazer meu filho para perto, eu não vou afastar. Amém? E principalmente porque nós não criamos os nossos filhos para nós. Pode passar o versículo? Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Uma flecha vai muito mais longe que o arqueiro. E quando eu falo de arqueiro bom de mira, é isso. É o pai que sabe lançar o seu filho. É o pai que sabe preparar. Quantos aqui querem ser arqueiros bons de mira? Dê um glória a Deus. Como que eu faço? Por que eu tenho que ser um arqueiro bom de mira? Porque o seu filho é a flecha. Vocês já pararam para pensar que uma flecha, ela precisa ser direcionada? Ela precisa ter objetivo? Quando bem direcionada, quando bom o arqueiro, essa flecha vai muito longe e ela atinge um alvo que o arqueiro por si só não conseguiria atingir. Então os seus filhos são extensão do reino. Eles estão aqui como bênção de Deus para irem mais longe. A Laura foi chamada para ir mais longe que vocês. O Pietro foi chamado para ir mais longe que eu. A Maitê foi chamada para ir mais longe que a senhora. E ela não é da senhora, está na sua responsabilidade. Mas ela estava no coração de Deus. E agora você tem a responsabilidade de conduzir ela no caminho da verdade. Mas a senhora, se a senhora estiver alicerçada nos princípios, será uma boa arqueira. E ela vai muito mais longe em nome de Jesus. Chegará o momento que meu ministério vai acabar. Chegará o momento que eu não vou ter mais energia, mas o Pietro vai. E ele vai continuar. Irmãos, não muda a forma como a gente olha para os nossos filhos quando a gente lê a palavra de Deus? Não muda. Quando a gente entende que existe uma responsabilidade sobre a vida deles também, mas que depende de nós. Agora, filhos, me permita puxar a orelha de vocês também. Óbvio que uma flecha não tem escolha na mão do arqueiro. Mas isso é uma analogia que a Bíblia faz. Vocês podem não querer ser direcionados,
Mas uma flecha que não aceita de ser direcionada, ela não vai a lugar nenhum. Se vocês não quiserem ouvir aos pais, se vocês não quiserem seguir os ensinamentos dos seus pais, desde que eles estejam alicerçados na palavra, tá? Eu quero abrir um parênteses aqui porque nós já recebemos jovens que os pais abandonaram. Eu quero ter muito respeito, muito cuidado com vocês, tá? Nós temos casos complicados que são diferentes desses conflitos cotidianos que nós vivemos. E é desses conflitos que eu tô falando, tá? Então não deixe o diabo roubar a bênção do seu coração. Não interprete, não leve para o mau caminho. Não fique usando as exceções para essa palavra. Acabou a bateria aqui. Não é das exceções que eu estou falando. Porque hoje, se a gente olhar para o mundo, a gente vai ver, até infelizmente, pai matando o próprio filho. Não é desses que eu estou falando. Amém? Estou falando com a igreja inteligente que entende isso. Amém? Mas filho, quando seu pai fala, filho, não faça isso, eu acho que é melhor você ir por esse caminho. E ele tem argumento. Pô, ele está falando com o exemplo de vida, às vezes, dele. Cara, para de ser osso duro, para de ser chato, birrento. Obedece. Você acha que ele quer o teu mal? Ele quer que você vá mais longe. Ele quer que você vá mais longe. Meu pai era muito chato com estudos comigo. Muito chato. Meu pai, infelizmente, ele não conseguia ter tempo para ir nas minhas reuniões. Então ele falava, olha, se você tirar boas notas, eu não vou ser chamado na escola. Porque ele não conseguia. Hoje eu entendo. Meu pai trabalhava muito. A gente tinha um problema financeiro, muito sério, minha família. Então meu pai não tinha tempo de ficar indo em todas as reuniões. As reuniões eram no horário do trabalho dele. Mas ele falava, tira boas notas, porque eu não quero receber telefonema. Eu já ficava com medo na sala de aula. Nossa, meu pai me cobra muito mais que o... As mães iam tudo bonitinha nas escolas com meus amigos e tal. Ai, professora, ele tirou 3, não sei o que lá. Eu ficava, nossa, que nota ruim, velho. Se eu tirar isso, meu pai já me canta o... Mas, irmãos, e olha só, eu me emociono até de falar disso. Meu pai, ele não tinha conhecimento de grandes universidades, ele não tinha conhecimento do que era um cursinho. Eu fui desenvolvendo isso através do estudo e ele só financiava, ele e minha mãe. Ele não tinha conhecimento. Eu, graças a Deus, passei numa das maiores universidades do Brasil, passei na Universidade de São Paulo, na USP, estudei lá, me formei lá. Só que o meu pai só foi entender o peso da minha universidade 1 ano depois, quando um amigo dele falou para ele. E aí meu pai chegou para mim e falou, filho, você estuda nessa faculdade aqui? Eu falei, estudo. Aí meu pai, o Laércio lá do trabalho falou que é difícil passar lá, né, que é tal. Aí eu falei, pois é, pai, mas eu estudei bastante e consegui. Aí ele, é isso aí, você tem que ir caminho diferente, que você já viu o que aconteceu comigo e com a sua mãe, então a gente faz para vocês irem mais longe. É legal, é bonito, mas dói também. Eu fui mais longe, porque eles me lançaram. Pais, estou falando com pais, submissos a Deus, confiam em Deus, lancem os seus filhos mais longe. Profetizem palavras de bênção para os seus filhos. Meus pais têm muita dificuldade de entender a Bíblia, de lerem a Bíblia. Mas desde pequeno eles me ensinaram a ler. Honra o pastor sabe o que ele está falando. Meu pai até brincava, não olha essas coisas que sua mãe está falando aí, quem sabe é o pastor, vai falar com ele. Falava brincando. Mas ele sabia quem eu tinha que procurar. Ele talvez não tinha todas as ferramentas, mas ele sabia o quê? Me direcionar. E ele sabia qual era o meu alvo. E aí esses dias eu peguei meu pai falando o seguinte, peguei falando com meu tio, rapaz, olha aí, criei meus 3 filhos certinho, os 3 estão na igreja, um vai ser pai agora, os 3 estão trabalhando aí, os 3 estudando. Tô falando, cara, é a bênção de Deus. Eu fico feliz que meu pai tenha essa alegria no coração dele de ter direcionado 3 pessoas na presença de Deus. Que em nome de Jesus nós não deixamos nenhuma flecha pelo chão, que nós não venhamos deixar nenhuma flecha pelo chão. Nenhum dos nossos filhos perdidos. Não venha desistir. Pai, você só tem esse nome, pai.
porque você gerou uma vida, porque o Senhor te escolheu para te dar esse direito. Você que ainda não tem, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que você vai ter essa oportunidade. Se você quiser, se existe o desejo no seu coração, eu oro para que em nome de Jesus, Ele derrame muitas bênçãos sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Aqueles que recebem, digam amém. Glória a Deus. E vamos adiante. A gente entende no versículo 5 que bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles, cheia de flechas, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A gente entende, essa é a conclusão desse salmo. A gente entende que a maior bênção de um homem, lembra que lá no começo ele falou sobre a gente buscar as riquezas? Lembra que ele falou da gente ficar preocupado? Ele conclui o salmo dizendo que... Lembra que o pastor ensinou para vocês? O pastor que veio aqui que falou que bem-aventurado é muito abençoado e você foi feliz no que disse, você foi feliz no que fez? É isso que o salmista conclui, que a verdadeira alegria é a nossa família. A verdadeira bênção, pai, sacerdote, é a nossa família. Se a sua família está aqui hoje, se alegre na presença de Deus, essa é a maior bênção. Muitos querem isso e às vezes não têm. E se a sua não está aqui, ore por ela, para que esteja, porque essa é a nossa maior bênção. A família é a nossa maior bênção. Quando a casa é construída na rocha, e a flecha, ela é lançada com mira, ela alcança o alvo, a gente entende que a maior bênção é a nossa família, é ver os nossos filhos avançando, prosperando, sendo usados na presença de Deus. E o fruto, eu quero que vocês gravem essa frase que o Senhor me deu. O fruto de uma vida direcionada a Deus reflete no cuidado e honra através das gerações. E não impacta somente a nós, mas todas as gerações futuras. Se eu ensinar o Pietro muito bem, ele também vai ensinar os filhos dele muito bem. E a gente começa a expandir o reino de Deus na terra. Porque o reino de Deus não é expandido só através de evangelismo. Ele é também expandido através dos nossos filhos. Quando o texto diz que aquele homem que está cheio de filhos não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal, ele fala sobre um período antigo ali, onde as pessoas resolviam questões políticas, questões estruturais financeiras à porta da cidade. Por isso ele diz isso. Você não vai ser envergonhado, porque o que acontece? Ele levava os filhos, e os filhos votavam também. Os filhos ajudavam e os filhos protegiam o pai. Na sua velhice, se você ensinou bem, se você cuidou bem, essa bênção volta para você. O seu filho vai cuidar de você. O seu filho vai te amar. Glória a Deus por aqueles que cuidam e honram o seu pai. Isso é uma bênção. A gente vê aí o irmão Blas, já bem sênior, e o pastor com todo cuidado, com maior carinho, cuidando dele, pega o andadorzinho, sobe, coloca no carro, desce o andadorzinho. Vocês acham que é fácil, irmão? Não é. Mas toda vez que o pastor começa a pregar, começa a falar do irmão Blas, ele começa a chorar. Porque é o amor. Vem as memórias, não vem, pastor? Tudo que seu pai fez, como o pai conduziu, o carinho fica plantado no coração. O que eu quero dizer para vocês, pais, sacerdotes do lar, seu esforço não é em vão. Seu filho pode falar coisas ingratas às vezes para você, pode falar bobagem, mas releva, perdoa. Não tem maturidade ainda, é uma flecha que está sendo aperfeiçoada. Mas quando ele crescer, quando ele for lançado e sair do seu ninho, quando ele for lançado, ele vai entender e ele volta para te agradecer. Amém? Amém? Quero que vocês coloquem de pé, amém? Pedir pro Dario, cadê as crianças? Eu gostaria que a gente orasse em família hoje. Glória a Deus pela vida dos arqueiros que temos aqui hoje. Pelas arqueiras também.
E não existe coisa melhor, não existe oração mais poderosa do que a oração de um pai, do que a oração de uma mãe. Porque veja, o Senhor confia.